Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A pedido de alguns colegas aí, alguns alunos, a gente vai fazer um vídeo, né, de como marcar FIBO, né, como projetar FIBO no gráfico, né, e também falar um pouquinho aí sobre Elliott, tá bom? Uma vez que Elliott ele é uma análise, né? Ondas de Elliott é uma análise que é importante para a gente definir em que momento a gente vai projetar uma FIBO, tá? E também se a gente vai projetar essa FIBO, continuar projetando uma FIBO ou confiando em uma FIBO que já foi projetada a favor da tendência, ou se é o momento da gente já utilizar de uma FIBO contra a tendência, tá bom? Eu não vou passar todos os conceitos de Elliott, eu vou passar aqueles que são necessários para a gente projetar uma FIBO, tá bom? Se alguém quiser aí, depois comenta aí no vídeo aí, e eu faço uma outra aula falando sobre Elliott, um pouquinho mais aprofundado, mas as principais teorias do mercado não são algo onde que você tenha que se aprofundar demasiadamente. Você precisa entender os conceitos, né? Demasiadamente eu acredito que é desnecessário. Eu falo isso porque eu fui demasiadamente nas principais teorias, principalmente Wyckoff, Elliott, Down e Fibonacci. E sinceramente, se eu tivesse parado só nos conceitos, eu acho que eu teria o mesmo resultado que eu tenho hoje. Beleza? Eu vou diminuir aqui, vou tirar o vídeo da tela, tirar a câmera aqui, para deixar a tela limpa. Bom, vamos começar falando aqui de Elliott, ok? Vou dar um zoom aqui na tela do gráfico. A gente está olhando agora aqui um gráfico em 1 minuto, eu vou passar ele para 5. E vamos deixar ele um pouquinho aqui. Essa estrutura que ainda está pagando uma FIBO, né? É a estrutura atual. A gente está gravando esse vídeo aqui hoje, dia 11 de maio de 2023, né? E essa estrutura de alta aqui todinha, né? Esses 7.000 pontos de alta no índice estão pagando uma FIBO lá de baixo, tá? Ontem eu fiz um vídeo sobre FIBO que já está aí no canal, onde ele estava aqui, né? E eu ainda falei, ó, tenho 300% para buscar. E hoje ele foi lá e pagou esses 300%, tá? Abriu primeiro com um gap de baixa, né? De 200 pontos, descarregou até 1.200 contando com gap, mas depois subiu 2.500 pontos e pagou a FIBO. Vocês vão agora ver ele pagando uma FIBO, né, que deixou o padrão lá no dia 4 de maio, há 6 dias atrás, né, 6 pregões atrás, no caso, né. A gente já está no pregão no dia 11, mas dia 4 está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pregões, né, pagando uma FIBO lá do dia 4, tá. Vamos primeiro aqui passar para onda de Elliott e vamos fazer as contagens aqui das ondas, né. Você tem um fundo, certo? E a partir desse fundo, você já pode começar a contar as ondas a partir do rompimento aqui de volta do último pivô de baixa, tá? Rompeu, você já pode validar essa perna como perna 1, tá? Perna 1, perna 2, perna 3, perna 4, perna 5, ok? E aí você tem um ABC para cá, quer ver? Deixa eu puxar aqui. Olha lá. Você tem um ABC aqui. Ok? Basicamente, isso é Elliott, né? Mas, essa perna 1, 2, né? E o início da perna 3 fizeram um movimento, né? Que culminou no rompimento desse pivô aqui, ó. De alta, né? Que era um pivô importante, né? Que era um topo importante. A partir do momento que você tem
o rompimento desse movimento, né, que aí é onde eu digo, né, você precisa saber observar em Elliott a questão principalmente dos pivôs, né? Você teve o rompimento desse pivô e desse aqui também, ó. Primeiramente foi esse aqui de baixo, né? Que o movimento subiu, fez um fundo, deixou um pivôzinho aqui. E quando ele rompeu o topo, ele, além de validar esse pivô que ele deixou aqui, esse rompimento de topo possibilitou a gente, já chamou a gente a traçar uma fibra, a projetar uma fibra. Uma fibra de alta, ela sempre vai ter 0% embaixo e 100% para cima, certo? Enquanto uma fibra de baixa, ela sempre vai ter 0% em cima e 100% embaixo. Vou diminuir o zoom e vocês vão ver a diferença, né, de projetar para baixo e de projetar para cima. Olha lá. Na fibra que eu projetei para cima, os alvos, essas linhas verdes aqui, os alvos estão para cima. E na fibra que eu projetei para baixo, os alvos estão para baixo. Essa é a diferença de uma fibra para alta e uma fibra para baixo, ok? Quando você vai projetar uma fibra de alta? Quando em um movimento, vou puxar aqui um movimento de baixa. Quando em um movimento de baixa, você tem a invalidação de um pivô. E aí então você vai projetar uma fibra, 0% aqui, 100% no pivô que foi invalidado. Ok? E quando que eu projeto uma fibra para baixa, né? Quando você tem um movimento de alta em que ela perde um pivô, ok? Aí você vai projetar do topo o pivô que foi rompido, 0% aqui em cima, 100% aqui embaixo, ok? Vamos fazer esses exemplos aí. Vamos lá. Aqui nessa contagem, certo? O que que você tinha aqui? Você tinha um movimento que estava descendo e que nesse caminho ele deixou alguns micro pivôzinhos aqui, ó, certo? E esse movimento de alta deixou um topo, uma possível perna 1. Você não sabe, ainda não rompeu o topo. Ele iniciou uma retração e no movimento de projeção ele rompeu esse topo. Aí você vai validar esse movimento como uma perna 1, uma possível perna 1. E esse movimento da perna 2? Se você tem aqui, ó, uma possível perna 1, esse movimento da perna 2 é o movimento que você vai projetar para cima. Perna 1, perna 2. E aqui ele rompeu, certo? O topo da perna 1. Então você vai projetar a fibra aqui, ó, do fundo da perna 2 para o topo da perna 1. Ok? E você vai ter as projeções. Você observa que ali para trás tem um outro topo. E caso ele rompa esse topo, você pode fazer uma fibra. Você tem a oportunidade de fazer uma fibra desse movimento aqui que buscou o fundo, que é um movimento maior, né? Te dá a oportunidade de pegar um alvo maior, né? Para poder pagar 161% dessa fibra aqui, o que ele fez? Rompeu o topo. Como ele rompeu esse topo,
Agora você pode se manter nessa fibra, não está errado, se você quiser manter o cálculo dessa fibra, ou você pode fazer a fibra agora de uma pernada maior. Afinal de contas, ele ainda tem que fazer, pela teoria de Elliott, ele ainda tem que fazer nesse movimento aqui a perna, concluir a perna 3, fazer a perna 4 e a perna 5. Considerando que a perna 2 não foi complexa, né? Então a perna 4 seria uma perna complexa. Então a gente não viu isso ainda no gráfico aqui, né? Finge que vocês não viram isso aqui, ó. Finge que está para lá, ó. Certo? Então, tem muita coisa, considerando que tem essa fibra aqui e considerando a teoria de Elliott, teria muita coisa lá para frente para acontecer, teria que subir mais, né? Se tem que subir mais, você tem a oportunidade de ajustar essa fibra aqui, certo? Uma vez ajustada essa fibra, você tem aqui a fibra de um movimento de mais de cerca de 2.000 pontos, né? Eu acho que mais de 2.000 pontos, ó, 2.500 pontos. É uma fibra bastante satisfatória, né? Para o mercado pagar uma fibra de 2.500 pontos, ele tem que fazer um ciclo inteiro, né? E você não tem uma outra referência próxima melhor agora para ajustar essa fibra, né? Seria uma fibra de lá de quase uma semana atrás, para poder ajustar, né? Então vamos ver lá. Vamos manter nessa fibra, certo? E vamos ver ele pagando os alvos. Eu tinha gravado um vídeo ontem, no dia 10, né? Em que ele pagou 261, né? E no vídeo eu ainda falei, ó, tem 300% para pagar. O que ele fez hoje? Abriu com gap de baixo, buscou liquidez lá embaixo, subiu de novo para poder pagar esses 300%. E eu sinceramente confio que ele vai pagar os 423, tá? Só que para ele pagar esses 423 aqui, o mercado tem que subir um pouquinho mais, né? Tem mais 3.500 pontos aí para cima, ok? Mas vamos lá, sem tentar prever o futuro, se atentando aos padrões que o gráfico já deu para gente. Isso foi uma fibra projetada para o alto, num cenário, num contexto macro, tá certo? Vamos fazer agora, vamos projetar a fibra para baixo, tá? Eu vou usar como referência esse dia 4 aqui, porque ele foi um dia em que o mercado fez excelentes movimentos e está muito didático para eu explicar FIBO ali, beleza? Então, primeiro vocês entendam da forma didática e depois a gente caça problema para a gente, tá? Tentar achar FIBO onde não está didático. Inclusive, isso é um erro sério, porque você tentar ficar caçando padrão em algo que não está didático é só para tomar stop. Vamos lá, vamos jogar no gráfico de 1 minuto, que é o gráfico onde a gente faz o nosso operacional. E vamos lá no dia 4. Tá lá. Dia 4, gráfico de 1 minuto. Vamos pegar aqui o primeiro movimento do dia. O primeiro movimento do dia, ele deixou para nós um fundo e um topo, certo? A partir desse movimento de topo e fundo, o que você precisa fazer para poder traçar uma fibra, né? Considerando o rompimento do último topo, e que isso aqui pode ser uma possível perna 1, né? Aguardar para ver se ele vai romper esse pivô aqui em cima, né? Pois bem, lá na frente, ele rompeu o pivô. Uma vez rompido esse pivô, o que você vai fazer, né? Você já tem a caracterização, né, de uma perna 1 e de uma perna 2. E como que a gente projeta uma fibra para o alto? Do fundo da perna 2 para o topo da perna 1. Então a gente vai pegar aqui, ferramenta, preço Fibonacci, fundo, topo, beleza? E a gente tem aqui os níveis, né, para ele pagar essa possível tendência. Observando que aqui ele pagou até os 423, tomou defesa e devolveu tudo, tá? Então, essa foi uma fibra para alta muito bem sucedida, onde ele pagou todos os níveis. Agora, vamos fazer aqui uma leitura de ondas de Elliott, né? Para a gente compreender onde foi, né, que deu padrão para jogar uma fibra para baixo aqui, tá? Vamos lá.
Perna 1, perna 2. O que a perna 2 não pode fazer, tá? Ela não pode invalidar o fundo da 1, ok? Por quê? Porque ela não tem pivô antecedente para poder servir como padrão de invalidação. Então ela só não pode invalidar o fundo da 1. O que significa que essa perna 1, essa perna 2, mesmo que ela viesse aqui, ó, quase do mesmo tamanho do movimento, ela ainda seria uma perna 1, tá? Desculpa, ela ainda seria uma perna 2, tá? Ela não pode invalidar a 1. É diferente da leitura da perna 3 e 4 e 5, tá? A perna 3, 4 e 5, a leitura ela é diferente, ela é assim, ó. Você tem aqui a perna 1 e 2, aí você tem aqui, ó, uma perna 3, certo? Certo. Perna 4, perna 5, você tem um pivô aqui. Aí como assim invalidou? Epa, pera aí. Se invalidou o pivô da perna 3, essa daqui não é a perna 5 e essa daqui não é a perna 4. Como que fica a partir do momento que ele invalida esse pivô? Quando ele invalida esse pivô, o que você tem na verdade é uma perna 3 ainda. Vamos lá. Quando ele invalida esse pivô, a perna 3 que teria terminado aqui, ela continua até aqui. Aí você tem uma perna 4 e uma perna 5. Esse padrão está obedecendo todas as leis de Elliott. A perna 2 não pode invalidar o pivô da 1. A perna 3 não pode ser a menor. Elliott nunca disse que a 3 tem que ser a maior. Ele disse que ela não pode ser a menor. Existe uma grande diferença nisso. Por quê? Porque você pode ter uma perna 1 deste tamanho, uma perna 2 que não invalidou a 1 por pouca coisa. Ó, tô levando ao extremo todas as leis de Elliott. Aí você tem uma perna 3 desse tamanho, uma 4 aqui, ó, que respeitou o topo da 1 e uma 5 desse tamanho aqui, ó. Fala, pô, mas a 5 foi a maior, mas a 3 não foi a menor foi a 1. Isso ainda é as ondas de Elliott, tá bom? O que não pode acontecer, eu fiz um desenho só com o que não pode acontecer, tá? Então, não pode, a 2 não pode invalidar o fundo da 1, a 3 não pode ser a menor e o pivô o movimento da onda 4 não pode invalidar o pivô da 1. Tá bom? Tudo isso é o que não pode e ainda assim isso aqui é um movimento válido de onda de Elliott. Tá bom? Não é o movimento que a gente mais acostuma ver, né? O movimento que a gente mais se acostuma a ver, ele é assim, ó, com a perna 3 sendo a maior, exatamente como está aqui no exemplo. Beleza? Então, o movimento que a gente está mais acostumado a ver é exatamente isso aqui, perna 1, 2, 3 sendo a maior, 4 e 5. Geralmente tendo uma perna complexa aí no meio do caminho, né? Então, nós temos aqui os pivôs, né? Nós temos esse pivô, nós temos este pivô, tá bom? Então, qual que é o momento aqui de puxar uma fibo, né? De baixa. A partir do momento que ele rompeu esse pivô aqui na frente. Aqui a gente ainda está dentro do mesmo dia, tá? Ó, nós estamos aqui, ó, ainda no dia 4, ó, exemplificando o primeiro movimento do dia. Tem muita coisa ainda aqui. Então, aqui na frente, ele invalidou o pivô da perna 4 desse movimento que subiu. Então, nós temos aqui agora uma oportunidade de puxar uma fibra de baixa, tá? 0% em cima, 100% embaixo, tá? A partir do momento que ele rompeu, pagou 161. Vamos diminuir o zoom e vamos ver até onde pagou. Olha lá, pagou até 300% da fibra. Ok? E aí, esse movimento de baixa, olha que legal, deixou para a gente os pivôs de baixa. Os pivôs do movimento de baixa.
Luiz, mas você marcou um monte de pivô. Essa aqui é uma visão diferente que eu quero passar para vocês. A gente tem aqui, é óbvio, né? A gente tem aqui uma contagem de ondas de Elliott, né? Ah, Luiz, mas tem um ABC, mas eu estou contando esse movimento inteiro como um movimento de baixo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, certo? ABC. Beleza? Teoricamente, eu só marcaria isso aqui. Mas para projetar as fibos, a gente não precisa exatamente marcar só os movimentos das ondas de Elliott. A gente pode marcar todos os topos de referência e aguardar que ele seja invalidado. Beleza? Que pelo menos um deles seja invalidado. Aqui até o momento, ó, nenhum foi invalidado, certo? E nós vamos aguardar. Pronto, diminuiu o zoom e a gente acabou de identificar que esse aqui, ó, foi invalidado. E agora? E agora a gente vem aqui, pega uma fibra e manda bala. Ajusta essa fibra aqui. E olha lá, 161. Foi pago. O mercado até tomou uma porradinha aqui de volta. 161 foi pago. Só que para pagar esse 161, ele invalidou esse e invalidou esse também. Você pode fazer o ajuste. Você pode se manter nessa fibra? Pode sim se manter nessa fibra, tá bom? Mas você pode fazer o ajuste. E agora você tem 161 aqui. E ele pagou. Pô, se ele pagou 161 aqui, ele invalidou este pivô. Então você pode vir aqui e fazer o ajuste para esse pivô. Pô, Luiz, mas não pagou. Como assim não pagou? Olha lá. No dia seguinte pagou. Certo? E para pagar essa fibra no dia seguinte, ele teve que invalidar aqui, ó. E isso constrói para nós aquela fibra macro que o mercado está pagando até agora. Fractal dentro de fractal. Você teve, no mínimo, 4 fibos para poder fazer uso dentro do dia 4. E essa fibra macro de todo o movimento que desceu no dia 4, ela está pagando até hoje. Né? 5 dias depois, ela ainda está pagando. E ela está pagando, ó, do topo do dia 4 até agora, ela já pagou 5.000 pontos de índice. Tá lá, ó. Beleza? E eu ainda estou confiante que ele ainda vai subir mais. Tá bom? Agora, Luizinho, no meio desse caminho aqui, dá para continuar traçando outras fibras? É claro, de todo movimento que fizer retração. Ó. Fibra aqui, perna de retração. Olha lá, 161, 200%. Pagou. Vamos pegar outra? Vamos pegar outra aqui, ó. Fibra aqui, movimento de retração. Olha lá, 161, ó, só bateu e devolveu. Ó. Luiz, mas não era uma pernada ali. Não era, mas é esse o conceito que eu quero te passar. Elliott é um norte, certo? Para você entender que você projeta a fibra dos movimentos de retração da tendência. Da tendência macro? Não, da tendência que você está analisando. Vou dar um exemplo para você. No macro, a gente está em uma tendência de alta. Mas olha esse movimento aqui curioso. Ó. Qualquer movimento, na verdade, baixa. Ó. Vamos pegar qualquer um. Pega esse aqui. Vamos pegar esse aqui. Achei um padrão aqui. Legal. Ó. A tendência é de baixa. Mas você teve o mercado aqui, ó. Fundo, fundo, fundo. Aqui na frente, opa, invalidou. Então você tem uma fibra aqui, ó. Daqui, aqui. Vamos fazer essa fibra? Esse pivô aqui, ó. Topo, baixa. Ao final de contas, invalidou um pivô. Olha lá, o alvo de 161 pagou e pagou até o alvo de 300 desse movimento. Certo? Então, intraday, né, dentro do dia 8, vou pegar o dia 8 aqui, que a gente acabou de usar para projetar essa fibra, ó. Dentro do dia 8, né, nesse movimento de alta, ele invalidou esse pivô aqui.
Então você pode utilizar de uma fibra. Dentro do dia 8 ainda, nessa bagunça aqui. Olha esse movimento aqui de baixo, ó. Pivô, pivô, pivô. E o que que ele fez aqui? Invalidou esse pivô. Então você tem uma fibra aqui, ó. E o que que ele fez? Pagou até 261 dessa fibra. Poxa, Luiz, mas voltou e invalidou aqui. Concordo, invalidou aqui. Mas antes de invalidar aqui, ele pagou 161. Certo? E a partir do momento que ele invalidou aqui, agora, vou mostrar para vocês uma fibra que a gente teria feito e não teria dado certo. Ele, nesse movimento de alta, ele deixou os pivôs, certo? E aqui, esse último pivô foi invalidado aqui. Então, você teria uma fibra aqui, ó. E olha lá, ó, lambeu, mas não pagou 161. E a partir de que momento que essa fibra não vale mais? A partir do momento que ele volta e invalida um pivô de volta aqui, ó. Então ele puxou, voltou, deixou um pivôzinho aqui, ou o próprio 0% dela. Invalidou aqui, beleza. Para de dar moral para essa fibra e aguarda o padrão para fazer outro. Agora, e movimento a movimento, também dá para traçar fibra? Também dá para traçar fibra. Vamos supor que, por algum motivo, você achou de fazer uma compra aqui, ó, certo? E agora, Luiz, o que que eu posso esperar de alvo? Eu não tenho um parâmetro, eu tenho topo aqui, ó. Será que é um parâmetro? Vamos ver. Se você comprou, você obviamente precisa de uma fibra para cima. E toda fibra para cima tem que ser com base em um movimento que desceu. Então você projeta ela aqui, ó, na última pernada. O que que o mercado fez? Pagou 161. Devolveu, fez a retração, respeitou a região de centro da fibra, tomou impulso de novo para pagar 200%, certo? Toda fibra de alta tem que ser de um movimento que desceu. Logo, ondas de Elliott, vamos lá, em um movimento de alta, você só pode fazer fibra da perna 2 e 4. Ah, Luiz, mas tem uns ruidinhos aqui, ó, no meio do caminho. Dá para fazer também? Dá, só das pernas de retração. Tá bom? No macro, é só da perna 2 e 4. Ah, mas dentro da onda 3 eu tive várias projeçõezinhas e retração. Dá para fazer fibra? Dá para fazer também. Beleza? Então, por isso que é muito importante você saber, pelo menos a lógica de como contar as ondas de Elliott, para você identificar a oportunidade de projetar uma fibra quando há a perca de um pivô, tá? Quando há o rompimento de um pivô. Em resumo, você não precisa que obrigatoriamente o pivô que está sendo rompido seja de uma onda de uma onda 2 ou de uma onda 4, né? Em resumo, você não precisa disso. Mas você precisa do rompimento de um pivô. E quando que é um pivô? É um pivô quando ele renovou a máxima, né? Vamos pegar aqui, ó, um movimento infinito sem contagem de ondas, ó. Vamos pegar aqui, ó, desse jeito, certo? Tem um monte de movimento aí, mas toda vez que ele renovou a mínima, né? Ele deixou aqui um pivô, renovou a mínima, deixou 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 um pivô, tá bom? E quando o mercado vem aqui, ó, e rompe esse pivô, a partir daí você tem a oportunidade de projetar uma fibra daqui para cá para uma possível reversão dessa tendência. E enquanto ele ainda não rompeu nenhum pivô, vai projetando fibra dos movimentos de retração. Tá bom? Luiz, por que que a fibra é de um movimento de retração, tá? Seja em um movimento de alta ou de baixa, né? Conceituando novamente aqui para vocês. Em um movimento de alta, vamos lá. Em um movimento de alta, quais são as retrações? Em um movimento de alta, a retração é o movimento que desceu. Em um movimento de baixa, quais são as retrações de um movimento de baixa? Em um movimento de baixa, as retrações são os movimentos que subiram. Ok? Então, onde que a gente tem que puxar a fibra? Né? De onde a gente tem que projetar a fibra?
da retração. A analogia que eu vou explicar pode parecer muito boba, mas ao longo do tempo e olhando para o gráfico, você pode pegar o gráfico parado aí e fazer esse teste, ela vai fazer muito sentido. O mercado, esses movimentos de projeção e retração são movimentos elásticos, né? Como um movimento de um elástico, né? Ele estica e solta, estica e solta. Então, você pensa nisso como se fosse um estilingue, né? O que acontece? Se você tem um estilingue e puxa a pedra até aqui, ela pode arremessar essa pedra até aqui, mais ou menos, certo? Mas se você tem o estilingue e puxa tudo que pode, o que vai acontecer? Ela vai ser arremessada muito mais distante do que foi aqui. O mercado não é diferente. Para a gente conseguir ter sucesso projetando FIBO, ele sempre vai ter que ser de um movimento que retraiu. Se você está analisando uma tendência de alta, a retração é o movimento que desceu. Se você está analisando uma tendência de baixa, a retração é o movimento que subiu, certo? Então é sempre de um movimento que retraiu, tá? Por quê? Porque esse movimento de retração, ele se caracteriza como o impulso necessário, né? Quando a gente fala que o comprador foi buscar liquidez, né? A energia necessária que ele acumulou para poder estourar para cima. A energia necessária que ele acumulou para poder estourar para cima, tá bom? Então, é sempre do movimento de uma retração que você projeta a FIBO. E é por isso que você tem que entender o mínimo de Elliott, para você conseguir identificar a retração e identificar os pivôs, tá bom? Não precisa entender toda a teoria de Elliott, né? Você não precisa ir a fundo, porque é um conteúdo muito denso, né? Qualquer um que seja os grandes teóricos do mercado financeiro, Elliott, Dow, o Wyckoff, são conteúdos densos para você estudar. Então você não precisa se aprofundar, mas você precisa entender o básico da teoria deles. Beleza? Pessoal, acho que ficou bem claro agora, né? Acompanhem aí essa FIBO do dia 4, né? Quem sabe ela não vai lá pagar os 423%, né? Então acompanhem aí, ó, essa FIBO aqui, ó, do fundo do dia 4 para o topo. Já pagou até 300%, quem sabe aí nos próximos dias, né? A gente não tem lá, ó, 423 para ele pagar, tá? Para que ele pague uma FIBO assim, né, de dias, é necessário um ou dois ciclos completos de alta, né? O que isso significa? Significa que pode vir aí um novo ciclo de baixa, retrair, e depois tornar a subir para pagar esses 423 lá em cima. Então você teria um ciclo de alta, um ciclo de baixa e outro ciclo de alta. E aí nesse ciclo de baixa você tem uma outra projeção para pagar e provavelmente essa outra projeção, o 161 dela vai bater lá nos 423 da primeira. É assim, fractal sobre fractal. Beleza? Pessoal, ficar alguma dúvida aí, assistam o vídeo, né? Mais de uma vez. Eu não aprendi FIBO assistindo um vídeo uma vez, né? Então assistam o vídeo mais de uma vez. Fica a dúvida, deixe aí no comentário. E se puder, curte, compartilhe o canal. A gente acabou de começar agora o canal e vamos fazer esse canal crescer aí para ajudar muita gente aí parar de fazer uso errado das ferramentas e ver se a gente consegue ajudar o pessoal a diminuir a quantidade de lojas aí, né? Um abraço.